Olá, meu querido aluno de primeiro ano. Nós vamos então agora corrigir, né, a última semana, semana 4, do PET 4. São poucos exercícios, são poucas atividades, mas o assunto continua sendo função exponencial. Só que agora ele está relacionando a função exponencial com a progressão geométrica, porque se você pensar, a progressão geométrica é uma função exponencial, porque a incógnita está no expoente. Então vamos lá? A primeira questão, ele te dá uma questão aí do Enem de 2016, e fala que o governo de uma cidade está preocupado com a possível pandemia e tal, mas ele vai falar que nas experiências de laboratório lá da epidemia, porque o assunto atual é epidemia, né? Então ele fala aqui que em experiências laboratoriais de uma cultura bacteriana, inicialmente com 40 mil unidades, obteve-se a fórmula para a população. Então, o que fala essa fórmula que ele nos deu aqui? Nos fala que a população, a quantidade de bactérias, vai ser igual a 40 vezes 2 elevado a 3t. E ele continua aqui, em que t é o tempo em hora, P de t é a população em milhares de bactérias. Por isso que aqui, ó, 40 mil, aqui só tem 40. É porque eu vou multiplicar o resultado aqui por 1000, né? Em relação à quantidade inicial de bactérias após 20 minutos. Então, esse tempo aqui, ó, na fórmula está em hora. Só que essas bactérias, isso aqui, a relação de tempo aí, ele quer saber quanto tem após 20 minutos. Então, gente, primeira coisa que você vai ter que fazer aqui, então o tempo está em hora e o que ele quer está em minuto. Então, como a fórmula está em hora, eu tenho que passar esses minutos aqui para a hora. Primeira coisa que eu tenho que fazer. Então, de minuto para passar para hora, eu tenho que dividir por 60. Então, eu vou fazer isso. Eu vou dividir o 20 por 60, eu vou achar 1/3. Não coloca em número decimal não, gente. Vamos dar preferência para a fração, porque a fração te dá um valor exato. O número decimal acaba aproximando e às vezes nessas aproximações o resultado acaba dando totalmente diferente. Então, eu vou substituir o t da equação por 1/3. Então, a população após 20 minutos, o P de T aqui vai ser 40 vezes 2 elevado a 3 vezes 1/3. Uai, 3 vezes 1/3 é 1, né? Então, isso aqui é a mesma coisa que eu falar 40 vezes 2 elevado a 1, que é 2. Então, o que vai acontecer? Em 20 minutos, essa população vai dobrar, vai ficar multiplicada por 2. E a resposta aqui, ó, então ela vai ficar duplicada, letra D. A segunda atividade, ele fala em um dos perigos da alimentação humana, são os micro-organismos que podem causar diversas doenças e até levar a óbito. Entre eles, podemos destacar a salmonela. Atitudes simples como lavar as mãos, armazenar os alimentos em locais apropriados, ajudam a prevenir a contaminação pelos mesmos. Sabendo que certo micro-organismo se prolifera rapidamente, dobrando, palavra importante, por isso que eu grifei, sua população de 100 micro-organismos a cada 20 minutos. Então, gente, isso aqui acaba sendo o quê? É uma função exponencial porque é uma PG. A quantidade inicial de indivíduos 100, e a cada 20 minutos ele vai dobrar, né? Ele vai dobrar, tá aqui. Então, ele pede aqui para a letra A lei da função que fornece o número de indivíduos da população desse micro-organismo em função do tempo em minutos. Então, aqui tem minuto, aqui também está em minuto. Contando a partir do instante em que a população é de 100 indivíduos. Então, aqui, ó, 100 indivíduos é o inicial. Então, é uma PG, igual eu falei, primeiro termo 100,
A razão, ela dobra, então é 2. Mas como só dobra a cada 20 minutos, a gente vai ter que o t do expoente, que seria o tempo, que a gente vai ter que, eu vou ter que dividir por 20. Então, vamos lá. Então, o P de T, a população dessa bactéria, vai ser 100 vezes 2 elevado a T sobre 20. Porque ele vai levar 20 minutos para dobrar. Depois, dobrar de novo, mais 20 minutos. Então, seria 40 minutos. Você pode testar aí que dá certinho. Letra B. Em quanto tempo a população de micro-organismos será 3.200 indivíduos? Então, agora eu tenho aqui, eu vou substituir o P de T por 3.200, para mim poder achar o tempo que leva para ser, então aqui a resposta da A, né? O tempo que leva para ser 3.200. 3.200 é igual a 100. Esse 100 eu vou passar dividindo o 3.200, eu vou ficar, então, com 32 é igual a 2 elevado a t sobre 20. Só que 32, se você decompor, fizer a decomposição aí no cantinho, você vai achar que 32 é 2 elevado à quinta. Então, eu posso escrever isso aqui assim, 2 elevado à quinta é igual a 2 elevado a t sobre 20. Eu igualando as bases, igualei as bases, eu posso esquecer delas e igualar os expoentes. Porque na função exponencial, ou eu igualo as bases, ou eu igualo os expoentes, para poder trabalhar só com uma coisa. Então, eu vou colocar, igualei a base, aqui vai ficar, então, que 5 é igual a t sobre 20. O 20 vai passar multiplicando 5, eu acho que o t é igual a 100, ou 100 igual a t, tanto faz. A ordem é igual, então, tanto faz eu falar 100 igual a t ou t igual a 100. Então, a resposta aí vai ser, o tempo necessário vai ser 100 minutos, ou 100 minutos é quanto? Cada 60 minutos é 1 hora, então eu tenho 1 hora e 40 minutos. A terceira atividade. Um epidemiologista, se utilizando diversos modelos matemáticos para representar o número de pessoas contagiadas por uma enfermidade, por exemplo, o número de pessoas contagiadas por um vírus está dado pela função. Então, ele te deu uma função aqui. F de t é igual a 10.000 vezes 2,72 elevado a t, dividido por 2,72 elevado a t mais 9.000. Sendo t a quantidade de dias. Então, o meu tempo, a minha variável aqui está em dias. Na letra A, ele pergunta aí, quantos contagiados se esperam que haja em 1, 4 e 10 dias? Então, ele até manda você usar a calculadora, porque ele quer elevar a 1, é fácil. Então, para o f de 1, que é a quantidade de um dia, eu vou substituir o t por 1. Então, aí está tranquilo, eu faço a multiplicação, a soma e acho 3. A resposta aqui, 3,02, então, são 3, eu não tenho 0,2 indivíduos. Para 4, eu vou substituir, então, o t por 4. Aí eu vou ter que fazer na calculadora, 2,72 elevado à quarta. E, geralmente, possivelmente, o mais fácil é uma calculadora científica. Você vai lá, você põe 2,72, aí tem uma teclinha assim, x elevado a y. Você bate nela, bate no 4, você vai ter um número, não é 54,74, ele dá mais casas decimais, mas como a gente está operando com 2 casas decimais, eu deixei só 2 casas decimais aqui para ficar mais fácil. Então, agora multiplicando, somando, fazendo as continhas aí, fazendo a divisão, eu vou achar 60,45. De novo, eu não tenho 0,45 indivíduo, né? Eu tenho que expressar a resposta no número natural, eu estou falando em quantidade de pessoas. Então, o F de 4 vai ser 60. A quantidade em 10 dias. Então, em 10 dias, quantas pessoas vão estar infectadas? Aí, eu vou trocar agora o tempo por 10. Então,
De novo, eu vou ter que fazer isso na calculadora científica, então você vai ficar aí 2,72 vezes 2,72 vezes 2,72, 10 vezes. Aí é fora o íntimo, né? Cada um sabe o que acha melhor. Mas você fazendo as continhas aí, você vai achar 7.112,25. Claro, 7.112 indivíduos, então, após 10 dias. Que vírus violento, né? Aí na letra B ele pergunta, essa função é crescente ou decrescente? Gente, à medida que eu fui aumentando o tempo, a quantidade de infectados foi aumentando. Então é uma função crescente. E aumentando, repara aqui, exponencialmente, né? Então é uma função crescente. Se tivesse diminuindo, se eu aumentasse o tempo, diminuísse o valor, aí seria decrescente. Mas não, tá só aumentou o tempo, aumenta a quantidade de infectados. Então é isso, gente. Com isso a gente conclui a semana 4 do PET 4 e falando para vocês, se apressem em entregar a atividade, façam a devolutiva. Não teremos semana de intervalo entre o PET 4 e o PET 5. Por isso, vamos aí colocar as coisas em dia, senão essas aulas não acabam, essas aulas virtuais não acabam nunca, né, gente? Vamos lá?